O mundo acabou. Surgiu monstros de todos os lados na face da Terra, e com esse surgimento, os seres humanos tiveram dificuldades para sobreviver, e aqueles que sobreviveram tiveram que se adaptar, inclusive buscar meios para sobreviver, e com isso a população da face da Terra diminuiu drasticamente. Inclusive os seres humanos tentaram sobreviver ali, se realocando para um canto mais propício, onde eles iriam conseguir sobreviver. E nesse tempo aí, tem pessoas aí que conseguiram um poder mais elevado. E essa moça aí, basicamente, é irmã do nosso protagonista / amiga. E ele tá falando que prendeu o irmão dela porque queria que ela se casasse com ele. Mas ela recusou, então ele resolveu botar o protagonista na cadeia e assim ela vai ser forçada a se casar com ele. Mas ela falou que mesmo que ele faça isso, ela não vai se casar com ele de jeito nenhum. Não importa o que você faça. Mas aí ele falou que não importa também, porque quem vai perder é ela, porque a irmã verdadeira de sangue do protagonista vai se casar com ele. Porque, obviamente, a irmã de sangue vai querer salvar o nosso protagonista. E nesse vai e vem, ela falou que não iria se casar com ele de jeito nenhum, não importa o que ele faça. E então ele falou o seguinte: ou você vai se casar comigo, ou você vai ser eliminada agora mesmo. E ela falou que não se importa com isso, não importa o que ele faça. Ela não vai se casar com ele de jeito nenhum. Então ela ficou na beira do precipício, naquele momento muito tenso ali. E a rapaziada ficou se perguntando: cara, ele realmente vai empurrar ela lá no precipício? E a rapaziada ficou nervosa. Mas foi aí que surgiu uma mão grandona e também bem robusta. Foi aí que surgiu o monstro Rank S, que saiu lá do precipício. E assim que o monstro surgiu, a rapaziada começou a ficar com medo. Começou ali a ficar meio tenso a situação. E o monstro passou diretamente até ele. Mas aí o cara não entendeu nada, porque o monstro passou direto e foi até ele. Ele ficou segurando a jovem moça como escudo, mas nesse momento ele tentou utilizar ela como meio de escudo, jogando ela, e decidiu correr. Ele pensou: pô, vou jogar, o monstro vai pegar ela e assim eu tenho tempo de correr. Mas aí a reviravolta da história: o monstro ignorou completamente ela e foi até ele. Ele ficou com aquela interrogação na cabeça: o quê? Como assim? O monstro foi lá e só deu um peteco nele. Só foi 2 croque, meu parceiro. E o cara foi de Vasco. Você é louco, muito fraco. E aí você teria aguentado 2 croques desse monstro? Depois disso daí, os caras começaram a correr e ficou com medo. E começaram a correr horrores também. O cara pegou o telefone e falou: ei, mano, o cara foi de Vasco aqui. Manda reforço, por favor. Tem um monstro Rank S aqui. Mas enquanto o cara tava no telefone tentando pegar ajuda, adivinha o que aconteceu? O monstro foi pegando os caras um de cada vez, sem parar, até o último. Então o cara finalmente, que estava com o telefone na mão, foi capturado com sucesso. E ele falou: ajuda aqui. Mas já era tarde demais. O monstro fez suco dele ali, suco del Vale. E agora só restou a moça e o monstro. Nesse momento, a moça pensou o seguinte: bom, até que não vai ser tão ruim assim ir de Vasco pela mão do monstro Rank S. Tá de boa, eu aceito de bom grado esse final trágico. Mas aí o monstro ignorou ela completamente, passando do seu lado. Ela ficou meio que: o quê? Como assim? E logo em seguida ele pulou e foi embora. Ela, sem reação nenhuma, só se levantou e ficou ali pensativa. Nesse momento, o monstro estava pulando de prédio em prédio até chegar em seu local designado, que seu mestre tinha mandado. E aí, quem é o mestre dele? Calma, meu parceiro, já já você vai ver. E em seguida o cara recebeu a notícia que seu filho foi de F e ele ficou muito chateado. Então estava ali querendo que as pessoas responsáveis por ele e pela escola onde ele estudava: por que isso aconteceu? Vocês deveriam ter colocado pessoas poderosas para proteger ele. Mas isso não importa agora. Eu quero que vocês achem o cara que fez isso com ele e também descontem tudo nele. Eu não quero paz, eu quero é vingança, dizendo ele. O monstro pulou ali, pulou aqui e finalmente chegou até o seu local designado. Esse daí
era o nosso protagonista. Ele tava na prisão, mas ele saiu. Mas por que ele saiu? Calma, já já você vai entender. O nosso Pratinha meio que desbloqueou uma habilidade, sim. E essa habilidade permite ele capturar monstros e controlar eles através de cartas. E o nosso protagonista capturou esse monstro aí que é considerado um Rank S. E ele conseguiu controlar esses monstros através da carta. Pratinha falou que ficou muito feliz com o resultado de ter salvado a sua amiga lá. Inclusive, ela não desistiu dele, só falou que não queria se casar com o cara, mas o Pratinha entendeu porque era a decisão dela e o Pratinha resolveu salvar ela. Mas agora chegou a grande hora. O Pratinha ainda estava preso, mas ele só fugiu da prisão. Então ele falou que estava na hora de voltar para a prisão, porque ele tem coisas a resolver lá também. Então ele falou, vamos voltar. Bom, mas é claro que eu não vou ficar só calado lá. Eu tenho que resolver os meus problemas. Enquanto isso, nosso Pratinha estava se vangloriando da grande habilidade que ele tem. Capturar monstros através de cartas. E parece que não importa o nível do monstro. Nosso Pratinha consegue controlar ele e também utilizar a seu favor. É uma grande habilidade. O Pratinha conseguiu ali se livrar do cara que estava se casando com a irmã dele. E o Pratinha falou que por enquanto tá beleza. Então vamos voltar para a prisão. Assim que o nosso Pratinha estava planejando o seu plano mirabolante também, enquanto isso ele estava planejando ali capturar monstros a seu favor. Assim que o nosso Pratinha voltou para a prisão, ele falou que estava de boa. Por enquanto, ele não quer fazer muito alarde, porque ainda não é o momento certo aonde ele vai agir e mostrar o seu poder. O Pratinha falou que estava se preparando pouco a pouco, mas por enquanto ele vai jogar essa carta, a carta da aranha. Essa aranha é tipo a mesma habilidade da carta, mas só que a aranha controla todos ali ao mesmo tempo. Enquanto isso, na Rightmon Mansion, aonde a irmã do protagonista foi forçada a casar com um figurante que foi de Vasco, ela estava ali nervosa e a amiga dela falou o seguinte: tem certeza que você vai fazer isso? Não é melhor você não fazer isso? Mas ela falou o seguinte: eu tenho que fazer isso, já que minha família não quer me ajudar. E eu sei que eles são muito poderosos e a minha família não quer se juntar no meio disso. Então eu tenho que fazer o possível para salvar o meu irmão, já que ele não merece passar por isso também. Em seguida, ela começou a chorar, mas ela perguntou que tumulto seria isso que estava acontecendo lá na mansão. Quando ela resolveu abrir a porta, ela finalmente percebeu que o figurante tinha ido de Vasco. Sim, o cara que ia se casar com ela foi de F. E a outra ficou ali tipo, o quê? Ele foi de F, então significa que você não precisa mais casar com ele? Ela começou a chorar de felicidade. Oh, muito obrigada. Não sei quem fez isso, mas muito obrigada. Mas foi aí que apareceu o pai do figurante, que foi de F, e falou o seguinte: nossa, o cara realmente escolheu uma bela esposa. E ela falou: ei, então, você vai soltar o meu irmão, sim ou não? E o cara falou o seguinte: não importa, você vai se casar com meu filho. Você vai se casar com o espírito dele. E ela o quê? Se casar com o espírito dele? Como assim? É claro que você vai, senão o seu irmão vai sofrer as consequências e seu pai também. Ela começou a sentir aquela pressão. O cara literalmente não bate bem da cabeça. Ele falou que ela vai se casar com o espírito e vai permanecer casada com o espírito até que ele permita. E assim não tem lógica isso. A sua amiga também começou a falar que ela não deveria concordar com isso. Mas ela já sabia, se ela não concordar, o irmão dela vai sofrer consequências e seu pai também, inclusive a sua família, já que esse cara é considerado bem poderoso aí. E a sua amiga começou a falar: não faz isso, não faz isso. E ela: não importa, eu tenho que fazer pelo bem do meu irmão e também pelo bem do meu pai. Eu vou concordar com isso por enquanto. Depois disso daí, um camarada foi ali chamado. Ele faz a segurança do grupo dele. Inclusive ele falou o seguinte: eu quero que você descubra quem foi que fez isso e também elimine todos da face da terra. Você me entendeu? Ele falou que vai continuar com o plano. Então bem, ele quer eliminar o nosso protagonista, porque ele quer descontar a raiva dele, não importa em quem seja. Ele só quer eliminar o nosso protagonista, já que ele está na prisão. E o cara falou que tem um plano ali. Ele meio que convocou a tropa e a tropa da prisão vai pegar o nosso Pratinha e vai eliminar ele, falando que foi um acidente. Então todo mundo ali vai permanecer de boa. E o plano de eliminar o nosso Pratinha lá na prisão foi colocado em ação. O cara chamou a tropa ali dos caras mais ruins que tem na prisão
para dar conta do nosso protagonista. Mas aí, será que esse plano vai dar certo? Será que esse plano vai dar errado? Calma aí que já já vocês vão ver. Bom, a tropa chegou ali em peso, falando que vai eliminar o cara, mas só vai eliminar o cara porque ninguém gosta dele. Sei. Enquanto isso, o Protinha tava lá em seu quarto, junto com seu parceiro de quarto. Seu parceiro de quarto tava muito eufórico, falando: ei, tem a tropa de cara aqui querendo bater em você, e você não vai fazer nada, você não vai fugir. Protinha só tava de boa lendo o seu livro e falou que tá de boa, mano, não fica tão exaltado assim não. Mas ele falou: cara, os caras tá vindo aqui te bater e tu tá ficando de boa aí. E ele falou que não tem problema, eu já sabia disso. E o seu amigo: oxe, como assim, pô, tu já sabia disso? Todo eufórico ali perguntou: cara, tu vai sobreviver, o Protinha? Não se preocupa, eu vou sobreviver e vou ficar bem. Mas aí aconteceu uns barulhos lá, e ele perguntou: o que foi isso, cara? Que barulho foi esse? O Protinha já falou que já resolveu o problema. E ele: como assim, tu já resolveu? Eu não entendi. E lá fora, os caras tava tudo ajoelhado, fazendo reverência ao protagonista. E o cara perguntou: o que foi que aconteceu? Adivinha? O monstro do Protinha tava controlando os caras tudinho lá. E o protagonista falou que agora sim, tá de boa. Enquanto isso, o chefe da prisão tava conversando com o cara que fez um acordo para eliminar o nosso protagonista. E ele falou que vai ser colocado lá no documento como um acidente, então tá tudo bem. E assim o cara tava agradecendo pelo trabalho que ele fez, já que ele tava recebendo aquele money por fora também. Enquanto isso, tava essa moça do seu lado aí falando que tinha uma coisa se aproximando da porta. E os caras perguntou: como assim? O que tá se aproximando da porta? O diretor só de boa ali no charutão, pá, e o cara bem nervosão. E ele falou que está de boa, essa prisão aqui é a mais segura que tem. Será mesmo? O Protinha saiu e voltou, pegou os caras lá? Sei não, hein? Enquanto isso, a porta foi derrubada com o único soco do monstro S do nosso protagonista. Assim que a porta caiu, os caras começaram a ficar ali: o que é isso? Um monstro aqui na prisão? O que foi que aconteceu? Agora que a porta estava caindo pouco a pouco, sabe aquela tensão quando a porta vai caindo e aparece uma pessoa caminhando lentamente? Sim, era exatamente isso que o nosso protagonista estava fazendo nesse momento. E assim que ele apareceu junto com o monstro S, ele perguntou ali: ei, será que vocês têm um chá aí para mim beber? E o cara: o que você está fazendo aqui? Você deveria ter ido de Vasco. Pratinho: como assim ter ido de Vasco? Eu não entendo muito bem. Receba na lata também. E assim o monstro S foi lá e deu uma sapecada no figurante. O figurante foi de F em seguida. E a moça ficou ali meio que: como é que ele consegue controlar esse monstro? A primeira coisa que passou na cabeça dela. E agora o diretor da prisão começou a falar com o nosso protagonista que ele sentia muito por tudo que aconteceu. E se possível, por favor, me deixe viver. O Pratinha falou que poderia deixar ele viver, mas ele queria a chave da prisão, ou seja, controlar tudo ali. E se você me der essa chave, talvez eu possa deixar você viver. Você concorda com isso? Sim ou não? E já que você não concorda, você vai receber ali um troquinho, já que o Pratinha estava controlando os soldados da prisão e todos ali também. O cara falou que vai concordar com o protagonista, vai dar tudo a ele. Só me deixa viver, por favor. Pratinha: sim, eu vou te deixar viver. Mas é claro, você vai me dar a chave, né? Já que eu estou aqui sendo uma pessoa bem humilde. E ele: sim, claro que eu vou deixar. Claro. E assim o cara, chorando horrores ali, começou a fazer reverência e falou: por favor, me deixa viver, eu vou te dar a chave, Pratinha. Bom, tem certeza? Não sei. Você vai me dar realmente a chave ou tenho que tomar de você? Ele: não, toma aqui a chave. Completo, Unilock. Pratinha: muito obrigada. Valeu por tudo, hein? Mas enquanto isso, receba o seu doce. E ele falou: como assim recebeu o meu doce? O Pratinha mandou a tropa ali dar um monte de doce no figurante. O figurante gritou: mas você concordou que ia me deixar viver. O Pratinha: não concordei. Você só falou isso da boca pra fora. Eu não concordei com nada. E assim o figurante recebeu ali o seu doce completo. E o Pratinha agora falou que queria trocar ideia com a nova diretora da prisão. E ela: como assim? Do que você está falando?
Bom, você é gente boa e também uma pessoa honesta, mas ela falou que não era qualificada para fazer esse trabalho. Pratinha falou que não tem problema, o importante é que você me escute, entendeu? E você também vai comer esse ovo aqui. Esse ovo permitiu nosso Pratinha controlar ela, mas ela não ia perder o seu livre arbítrio, entendeu? Ela ia ter sua consciência, mas o Pratinha ia controlar ela, as suas ações e etc. Mas ela ia ter ali a sua própria consciência e pensar por si próprio. Pratinha falou que esse é o mínimo que ele pode fazer, já que ela concordou em trabalhar para ele. Ela falou que vai seguir tudo ali que o nosso Pratinha quiser e mandar ela fazer. Inclusive, ela já sabia que o nosso Pratinha queria alguma coisa. Então, o nosso Pratinha já mandou a real. Pratinha começou a falar de um monstro, Rank S, Hackstofalomir. Esse monstro aí foi derrotado, mas o resto dele ainda está em outro lugar. E o Pratinha falou que queria o resto desse monstro e colocar ele aqui no local. Ele precisa disso. Então o Pratinha mandou ela agilizar o processo e conseguir o resto desses monstros. Ela falou ali que vai conseguir de um jeito ou de outro, não importa ali. O Pratinha agradeceu pelo empenho dela, mas aí ela perguntou por que ele queria sair da prisão, porque a prisão atualmente é o lugar mais seguro que tem. O Pratinha falou que é inútil ele ficar aqui, porque ele é o perigo, ou seja, não importa onde eu vou estar seguro, as pessoas que vão estar em perigo perto de mim. Ela ficou ali meio que, nossa, mano, esse maluco é brabo, hein? Enquanto isso, onde vai acontecer o casamento fantasma, o Pratinha finalmente estava caminhando pela rua e também virou motivo de fofoca, né? Porque a irmã do cara vai se casar com o fantasma e os caras tá tudo ali perguntando: ei, ele sabe que a irmã dele hoje vai se casar com o fantasma? Sei não, hein? Mas por quê? Como é que ele conseguiu sair da prisão? Não sei de nada, cara, mas a irmã dele sofreu muito, viu, por causa dele e etc, blá 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 blá. Foi tudo isso daí que o Pratinha escutou, mas o Pratinha já estava ligado. Foi aí que chegou um camarada e falou com ele: senhor, o que você está fazendo aqui? Ei, você não deveria estar aqui não, viu? Você sabe que sua irmã vai se casar hoje. Esse cara aí foi um figurante que o nosso Pratinha salvou em alguns momentos atrás da sua vida. E inclusive esse cara aí permitiu que o nosso Pratinha entrasse no local. Mas como assim? O Pratinha estava ali pensando em um plano e precisava desse figurante. E o figurante perguntou ali o que ele queria. O Pratinha pegou uns insetos que ele conseguiu ali capturar usando as cartas e mandou ele fazer um pequeno trabalho. E ele, cara, tem certeza que isso vai dar certo? O Pratinha falou que esse plano não tem falha. A única falha é que os figurantes vai cair neles igual um patinho. O Pratinha falou que vai mandar o sinal e quando ele receber o sinal, ele vai ter que fazer o que o Pratinha mandou. E o figurante mandou ele tomar cuidado, porque o nosso Pratinha é um cara muito gente boa. Inclusive, ele falou se realmente vai dar certo isso, desativar a barreira e etc. O Pratinha falou que ele tem um plano e não tem falha nesse plano, não precisa se preocupar. E aí o figurante começou a relembrar um pouco do passado. Ele estava apanhando feio ali quando estava tentando tirar fotos de uma coisa lá. E o Pratinha foi lá e salvou a vida dele. E ele falou o seguinte: por que você me salvou? O Pratinha falou que salvou o cara só por mero capricho da parte dele, só porque ele queria. Você é louco, o maluco é brabo, temos que bater palma. Enquanto isso, o cara que vai fazer o casamento fantasma tava ali meio que conversando com o seu motorista. Mas ele falou o seguinte: a maioria dos casamentos fantasma dá errado, porque o fantasma geralmente vai lá e creu na esposa. Sim, meu parceirão, isso dá tudo errado. E ele falou que dessa vez com certeza vai dar errado. Mas como assim esse cara é o responsável pelo casamento fantasma? Essa adaga tem um espírito fantasma e o espírito fantasma vai se casar com a irmã do protagonista. Basicamente é isso daí. Inclusive ele ficou ali meio que preocupado, porque o cara geralmente não faz essas coisas. E porque ele tá fazendo dessa vez? Ele falou que, capricho, né? E o cara também tem muito money. E agora, no meio do deserto, ele se deparou com uma situação inusitada. Lembra do monstro Rank S do Pratinha apareceu e conseguiu ali impedir o carro de andar. Mas aí ele falou que esse carro é super forte, consegue resistir ao soco de um monstro Rank S. E ele falou que estava tudo bem, a gente vai estar seguro dentro do carro. Ele falou que não tem problema, continue a dirigir e tire
tire ele da frente do carro. Mas aí a reviravolta, apareceu mais 3 ali e cercou o carro do cara e impediu o carro de andar. E o figurante falou: "E agora, chefia, o que a gente faz? Agora já era tarde demais. Se um já era bom, 3 é melhor ainda." Enquanto isso, nosso pratinho estava lá em cima falando: "Ataque de uma vez e destrua o carro todo." E assim os caras começou aquele ataque frenético, soco dali, soco daqui, e destruiu o carro 100%. O soco desse monstro aí consegue fazer uma cratera no chão, meu parceiro. Cratera não, um míssil também, né, podemos dizer. E assim o carro recebeu soco da direita, soco da esquerda, frontal, horizontal, vertical. O carro se despedaçou por completo. E nesse vai e vem aí, o figurante foi capturado com sucesso. Mas ele falou o seguinte: "Me deixa viver, eu posso dar tudo que você quiser." Mas aí o Pratinha falou que não queria nada dele, a única coisa que ele queria era utilizar ele. E o figurante: eu pago milhões e milhões, eu tenho muito dinheiro." Pratinha: "Cara, vai descansar, eu tenho um plano aqui perfeito." Pratinha pegou a adaga do fantasma e começou ali a fazer um trato no figurante. E o figurante foi de F. Mas por que ele fez isso? Calma. Vocês lembram que o nosso Pratinha falou que tinha um plano? E o plano dele vai ser executado agora. O Pratinha pegou a sua carta que ele tinha capturado um monstro ali que permitia entrar no corpo de outra pessoa. Esse monstro aí é o Sombra. Assim que ele invocou o Sombra, ele mandou o Sombra ali entrar no corpo do cara e possuir o corpo do cara, fazendo o Sombra controlar o corpo dele. E agora o nosso Pratinha finalmente conseguiu ali concluir metade do seu plano, controlando o corpo desse cara. O Pratinha tava ali meio que é desconfortável, mas até que dá. E agora finalmente estava iniciando o casamento. Os convidados estavam ali chegando e também fofocando. Cara, isso é meio doentio, né, da minha parte, o cara fazer essas coisas aí, etc. Mas o cara faz isso porque ele tem dinheiro. Enquanto isso, aconteceu uma explosão ali do lado. E adivinha quem tava lá? Calma, nada mais nada menos que a rapaziada que vai fazer a segurança do local. Scooby, Salsicha, Velma, Frank e Johnny e Billy. Tava o segurança topado ali. Os caras falou que nenhuma mosca vai passar, viu, no radar deles. Será mesmo? E enquanto isso, tava uma rapaziada ali discutindo horrores. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer aquilo e etc. Foi aí que chegou o anfitrião da festa e falou o seguinte: "Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui." O cara falou que tá de boa, não importa. O local vai ser bem protegido. A gente está aqui para fazer acontecer esse casamento. Ciclope Azul falou que ele vai proteger um certo canto ali, porque ninguém passa dele na sua velocidade extraordinária. Então ele partiu para fazer a proteção daquele canto. E o cara falou que tá seguro. Aquele maluco, ele parece ser meio doido, mas ele é bem forte. Então não importa o que aconteça, ele vai conseguir ali fazer a proteção. Enquanto isso, aqueles besouros do protagonista foi acertado ali. E ele perguntou quem seria o responsável por tudo. Ele falou que estava bem perto do responsável e falou que vai continuar a sua caçada. Mas enquanto ele caminhava não, na velocidade dele suprema ali correndo pela rua, ele finalmente percebeu um cara bem estranho ali, cercado de besouros. E assim que ele chegou perto daquele cara, ele começou ali a se tremer todo, falando que finalmente conseguiu capturar o cara suspeito. Mas aí, enquanto ele pulava, o seu corpo começou a reagir de maneira diferente, começou a perder força e também começou ali a se comportar de um jeito estranho. Ele perguntou o que foi que aconteceu. Lembra do besouro lá? O besouro voltou à vida e começou a voar, e ele caiu no chão. Ele ficou se perguntando o que foi que aconteceu e por que isso está acontecendo com ele. Ele estava ali simplesmente sendo oprimido pelo figurante que o nosso Pratinha mandou ele fazer
certa coisa. E ele ficou ali com medo, pensando que não ia funcionar. E realmente funcionou, graças ao besouro do Pratinha. E agora finalmente chegou o nosso protagonista. Bom, se disfarçaram, né, do figurante lá. E assim que ele chegou no local, todo mundo ali estava reverenciando o cara, porque esse cara também é muito importante, podemos dizer. E assim que chegou, o cara falou que estava muito feliz porque ele concordou em fazer o casamento, o fantasma. E o Pratinha começou a concordar com o cara e falar outras coisinhas a mais ali. E ele falou que o casamento está bem protegido, já que ele estava ali prezando pela segurança dele. Em seguida, o cara ficou preocupado porque o figurante que foi pego pelo besouro do protagonista ainda não deu retorno e também nem voltou e nem falou nada. E então ele ficou preocupado. Mas ele falou que tá tudo bem, porque aquele cara é muito forte. Mas em seguida, uma pessoa falou: "Ei, venham aqui, agora mesmo." Adivinha o que aconteceu? O Pratinha estava ali chamando um mero figurante que estava fazendo a proteção do local. E ele perguntou o seguinte: "Cara, eu estou seguro aqui?" E ele: "Cara, você está falando comigo?" Prism, e sim, eu quero saber se eu estou seguro. Você sabe me dizer se eu estou seguro aqui? Sim ou não? O cara não sabia o que responder.